Fala galera do sétimo ano 1 e sétimo ano 2, começa mais essa videoaula com o professor Ederson de Geografia. Seja bem-vindo a essa semana que começa o segundo bimestre e fique ligado até o final do vídeo para entender toda essa aula, beleza? Vamos lá então, sem mais delongas, para que a gente possa compreender essa aula. Hoje vai ser mais uma explicação sobre o conteúdo que nós teremos durante essa semana. Então vamos lá, que eu vou mostrar na tela para vocês. Seguindo então com o nosso conteúdo, nós já trabalhamos um pouco, nós já fizemos uma introdução falando um pouco sobre a parte mais natural do nosso planeta Terra. O capítulo que se segue ali é o capítulo 4, que é já da apostila nova, apostila 2, o primeiro capítulo da apostila 2, do volume 2, certo? Que é importante você reler o conteúdo, verificar quais são as questões naturais, e para essa primeira atividade eu vou relacionar para vocês quais são os principais conteúdos dentro desse texto que você tem que ler, grifar e se atentar a ele. Um deles é sobre a questão do relevo. Então vamos lá ver a questão do relevo, certo? O relevo no Brasil ele está relacionado diretamente à sua formação, que é baseada no tempo geológico. O tempo geológico estabelecido sobre a área em que o Brasil tem o seu território, ele é bastante antigo, certo? Sendo bastante antigo, ele vai ser um tempo em que ele determina áreas de planaltos, áreas de depressões e também planícies, né? Lembrando que no Brasil nós não encontramos as áreas que são chamadas de me fugiu aqui? Lembrei, de cordilheiras, ou seja, formadas por dobramentos recentes ou dobramentos modernos, tá? O que é importante você lembrar a respeito dos dobramentos modernos? Não estou achando aqui, espera aí, está lá no começo do capítulo. O relevo do Brasil ele está constituído principalmente pela formação geológica mais antiga, de maciços antigos, certo? E também de bacias sedimentares, como foi falado lá no começo de outra aula que eu já ministrei para vocês. Você precisa entender que nós não podemos apenas citar o relevo como se fosse algo que é imutável, né? O relevo ele tem uma certa mutabilidade, ou seja, ele tem uma certa alteração dependendo de alguns fatores, principalmente a questão do intemperismo. Isso é muito importante você saber. O intemperismo é aquele que vai praticamente moldar esse relevo que nós estamos observando na atualidade. Então, na geografia nós temos esse ramo da geomorfologia que estuda exatamente essa parte do relevo, essa parte que tem a superfície terrestre. Então, se atente a isso. Nós já falamos bastante no ano passado, inclusive, estudamos bastante no sexto ano a respeito de relevo, que é a formação dos planaltos, das montanhas, depressões e das planícies. No Brasil, lembrando então que não temos montanhas, e esse relevo está relacionado às bacias sedimentares e também aos maciços antigos que tem no Brasil, ok? Temos bastante planaltos e também depressões. Olha só a unidade de relevo do Brasil, ó. Aqui nós vemos que em lilás aqui nós temos a parte de planaltos, certo? Aqui a parte de depressões, que está em laranja, e em verde as planícies. As principais planícies que temos no Brasil, no território brasileiro, estão aqui no Pantanal Mato Grossense, que fica entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Temos também planície do Rio Amazonas, que é a principal e maior planície aqui do Brasil, e a planície costeira, ou seja, a planície que tem na maior área do litoral do Brasil. O litoral geralmente tem planícies, é formado por planícies, mas aqui nessa área do Nordeste é onde tem as maiores planícies litorâneas do nosso território, ok? Quando você também for verificar e dar uma nova estudada sobre esse capítulo, atente-se também para a parte que fala sobre as regiões hidrográficas, né? As regiões hidrográficas são aquelas que compõem o nosso território e que mostram ali onde tem a drenagem da água no nosso país. Nós temos a distribuição de recursos hídricos no Brasil, onde 68% da água que é drenada no Brasil está principalmente no norte.
16% no centro-oeste, 7% no sul, 6% no sudeste e apenas 3% no nordeste. Por que no nordeste tem pouca água? É óbvio, você já até tem uma ideia, que é porque existem climas mais secos no nordeste, que é o clima semiárido, ok? Com relação então à parte de aquíferos do Brasil, nós temos diversos aquíferos, são aqueles que têm água subterrânea, ok? Mas os mais conhecidos, na verdade, né, e os maiores que nós encontramos no nosso país, no território brasileiro, é o Alter do Chão, que está nesse mapa aqui, ó, que fica na região amazônica. Ele é um dos mais profundos e mais volumosos em termos de quantidade de água. Temos também o aquífero Guarani, que é um dos mais conhecidos até do mundo. O aquífero Guarani, ele comporta uma grande quantidade de águas que sirva talvez até para 10 mil anos de reservatório, né? Mas é claro que o ser humano tem que preservar. Quanto mais poluição, menor vai ser a preservação desses aquíferos. Bom, vamos lá. O que vai ser importante para responder outras questões? A região hidrográfica. Então nós temos no país algumas regiões hidrográficas. A maior e mais volumosa é a amazônica. Como sempre, falando da região norte, a região amazônica comporta muita quantidade de água e é onde existe a drenagem da água. A drenagem significa o carregamento, significa a chegada, significa a acumulação da água depois que ela vem da chuva, certo? Então tem o ciclo da água, em que a água vem principalmente da chuva, ou no caso do Rio Amazonas, a nascente são nas geleiras das cordilheiras dos Andes, e aí eles encaminham-se para essa área que são mais rebaixadas, áreas de depressões, de planícies, e aí acumulam-se para que fiquem áreas de drenagem. Então a região hidrográfica que tem maior no Brasil é a amazônica. E temos essas outras também conhecidas, essa que fica onde tem aqui o Rio Paraná, que é uma das maiores também do país, a bacia ou a região hidrográfica do Rio Araguaia, Tocantins, Rio São Francisco, essa que são leste e sudeste, e também aqui as que são no sul, a bacia do Rio Uruguai. São várias essas bacias que nós encontramos no país, certo? Dê uma boa lida no capítulo, então. Falamos então um pouco, aqui nós temos um pouco falando sobre a qualidade de água, né, que é distribuída aqui no Brasil. Nesse mapa ele mostra aqui, ó, o índice da qualidade de água, né, ótima até péssima, onde é mais azulzinho ou verdinho aqui, onde tem qualidades ótimas. Péssimas são aquelas que provavelmente tenha realmente muita poluição. Ok, nessas áreas vermelhas são áreas que provavelmente sejam capitais, são áreas que têm mais aglomeração de população e assim causam problemas na captação da água, certo? Tem várias questões falando sobre impactos ambientais dos recursos hídricos. Dê uma lida nisso, que também é importante para vocês realizarem as atividades. Se quiserem fazer essas aqui, ó, ou já fizeram, apenas completem. Mas o principal que está nessa atividade para esta semana é apenas a página 20, certo? Eu deixei a orientação para vocês aí na atividade, mas respondam então as questões da página 20 e encaminhem para o professor. Na próxima semana nós vamos fazer a continuidade dessas atividades. Valeu, gente! Fica então aquele abraço do professor Ederson. Uma ótima semana para vocês. E não deixe para fazer no último dia. Façam antes da nossa aula, que é na sexta-feira, para que você não fique com muitas dúvidas, ok? Porque lá na aula, na videoaula do Google Meet, a gente tira todas as suas dúvidas. Falou? Um abraço e fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau!